Ricardo Ramos Filho, escritor com admirável trabalho que transita pela literatura infantil, juvenil e adulta, tem mais de 20 livros publicados, com várias obras traduzidas no exterior. Neto de Graciliano Ramos e filho do também prestigiado autor Ricardo Ramos, é formado em matemática e atuou durante muitos anos na área de TI, mas sempre esteve conectado ao universo da literatura. Além de escritor, é doutor em literatura comparada pela USP, professor de literatura e presidente da União Brasileira de Escritores. Mediou deu muito pequeno, meu pai mediava as minhas leituras, indicava os livros que ele achava importante que eu lesse. Eu sempre li muito, mas sempre li numa determinada fase, eu lia muito com orientação dele, né? E como ele teve muita influência do Graciliano, é por isso que eu entendo que eu também fui influenciado pelo Graciliano, porque o Graciliano chegou até o meu texto via meu pai, né? Eu convivi muito com Jorge Amado, mas Jorge Amado já era mais do que amigo, né? Porque o Jorge Amado, o meu tio James Amado, que era casado com a irmã do meu pai, com a minha tia Luísa, era irmão dele, né? Então eu convivi muito com o Jorge e também com os artistas que frequentavam a casa dele, né? Além dos que frequentavam a minha casa, tinha os artistas que frequentavam a casa do Jorge, do meu. O primeiro livro que eu li foi Renações de Narizinho, do Lobato. Eu tinha 7 anos de idade. Eu sempre tive, até por orientação do meu pai, uma orientação interessante. Meu pai é assim: você leu o Monteiro Lobato? Você gostou do Monteiro Lobato? Então vai ler todo o Monteiro Lobato. Aí eu li tudo do Monteiro Lobato. Depois eu gostei muito de uma escritora americana chamada Laura Ingalls Wilder, que escreveu aquela série The Little Prayer, uma casa na Campina, uma cidade na Campina, uma casa na floresta, à beira do riacho, jovem fazendeiro, anos felizes. Naquela época você tinha um horário rígido para dormir, tinha que dormir às 8 horas da noite. E o acordo que havia em casa era: se vocês quiserem ficar mais 1 hora acordados, podem ficar desde que seja lendo na cama. Várias vezes minha mãe entrou no quarto de manhã para chamar a gente para ir para a escola e a gente tinha passado a noite inteira lendo. Então eu sabia que escrever era uma possibilidade, embora tivesse fugido dela, né? Eu fui fazer matemática para não escrever, me formei em matemática, comecei a trabalhar na área de TI. Eu sempre fugi muito, até um determinado momento, da ideia de ser escritor, porque eu tinha medo, me sentia ameaçado, não queria. Mas no fim deu tudo certo. Naquela época eu estava no mundo corporativo ainda, eu era gerente numa empresa de TI até. Então eu acordava às 5 horas da manhã para escrever. Eu terminei o livro, entreguei para o meu pai ler, meu pai leu, o Computador Sentimental, e na época ele falou: olha, eu gostei, mas eu sou seu pai, é muito difícil fazer uma avaliação para um livro seu. E aí ele entregou para Vivina de Assis Viana, que era muito amiga dele, e que era quem fazia uma espécie de seleção, um aconselhamento dos livros para a editora atual. E ela leu O Computador Sentimental, gostou, indicou para a atual e o livro saiu pela atual. Meu pai leu o livro, mas não viu publicado, porque ele morreu em março e o livro saiu em agosto.
né? Aí esse livro ganhou o prêmio Adolfo Eisen de melhor livro juvenil do ano, né? Pela UBE do Rio. E aí eu me senti meio autorizado a escrever, né? Eu falei, bom, o normal seria o pessoal cair matando, né? Como que um neto do Graciliano e filho do Ricardo Ramos ousa ser escritor? E eu ganhei um prêmio. Aí eu falei, bom, não devo ser tão ruim assim. Nós temos aí muitos escritores jovens surgindo. Nós temos uma literatura negra surgindo muito forte, de muito valor, né? Temos uma literatura feminina incrível, com escritoras também incríveis. E eu sempre pergunto, e aí, você, o que você está lendo? O que você gosta de ler? Ah, eu não sou muito de ler. Aí eu sou duro, eu falo, bom, se você não é muito de ler, então desiste de escrever, porque não existe escritor. Ler é o exercício da gente. A gente, para escrever, tem que ler muito, tem que ser... É o que vai dar a ferramenta para a gente conseguir ser escritor. Então, quem quer escrever, eu sempre falo, precisa ler. Procurar, isso eu acho que é uma das dicas mais importantes. Procurar observar no teu tempo, no tempo que você tem disponível, nas 24 horas do dia, qual é o horário em que você escreve melhor, porque isso existe sempre. Tem gente que só consegue escrever de madrugada, tem gente que só consegue escrever de noite, é noctívago, tem gente que só consegue escrever à tarde. Se disciplinar para escrever todo dia. Né? O Graciliano, por exemplo, ele tinha algumas manias assim, e que eu acho que é sempre bom prestar atenção nisso no texto, né? Por exemplo, não repetir palavra é uma coisa que todo mundo acaba aprendendo, que a gente não deve repetir muitas palavras, porque senão cria eco, essas coisas. Mas uma coisa que as pessoas não percebem é que o e, é uma palavra também. E que se a gente for escrever e começar a encher o texto de que, também vai criar eco, vai ficar aquele texto que você está lendo e ele está o tempo todo ali. Você começa a ouvir aquele que no ouvido e aquilo começa a incomodar. O Graciliano tinha algumas manias. Assim, o Ricardo, meu pai, uma vez perguntou para ele, falou, pai, eu percebo que você não usa, no teu texto eu dificilmente encontro exclamação e dificilmente encontro reticências. Por quê? Né? O Graciliano respondeu, ele falou, exclamação eu não uso porque eu não sou idiota para ficar me surpreendendo à toa. Né? E reticências eu não uso porque entre dizer e não dizer eu prefiro dizer. Um escritor, por exemplo, se é uma coisa que... eu tenho um texto moderno, então, hoje em dia, o pessoal está usando uma gíria, ele é meu parça. Né? Por que você não vai usar que o cara é seu parça num texto? Porque se amanhã ou depois pararem de usar parça, teu texto vai ficar datado. Né? Quer dizer, então a gente deve evitar usar gíria em texto, porque você corre o risco de datar o teu texto. Então, são conselhos, são coisas que você dá para quem está começando a escrever, que eu acho que são importantes. Muito legal. Foram crônicas que eu fui escrevendo tanto para o Escrita Blog, né, que é um blog literário, e para o Em Comunidade, que é uma revista literária portuguesa lá do Porto. Né? Então, foi muito gostoso me descobrir cronista. Né? Quer dizer, foi
começar a publicar, as pessoas começarem a comentar que gostaram da crônica, que leram a crônica e curtiram. Então, eu fiquei muito, muito feliz, né? Nós dois envelhecemos mal, São Paulo. Você acostumou-se a me chantagear e eu deixei. Fui ficando em troca do oferecido. Trabalho, família, amigos. Sabe o quanto dependo deles. Mas estou cansado. Detesto andar por suas ruas com medo, gastar-me no trânsito, ter o ar me arranhando a garganta. Se eu pudesse, soubesse ser livre, estaria longe. As pessoas não são mais amáveis. Perderam o humor, também se gastaram. Do que me adianta pratos refinados, música de qualidade, comércio, cinema, a sofisticação de algumas avenidas? Nada disso vale se envelhecemos tão mal. Eu triste, você violenta.